isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Antes dele crer, Abraão teve que entrar na esperança. Ele teve que visualizar, receber de Deus a visão. Que ele já era o pai de nações de multidão. Pensa nisso. Ele tinha a palavra dentro dele, tá? Então, é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Nós temos que crer com a esperança. Eu já dei meu exemplo para você, porque se você fica aqui, em Abraão, talvez fique um pouco longe para você, mas eu dei o meu exemplo, que é recente, né? Coisa de agora. Então, veja Gênesis 13. Está valendo isso? Então, quem fizer está abençoado, não tem como, tá bom? Quem fizer já está abençoado. Vai orando, que tudo vai acontecer na sua vida de bom. Você não pode deixar ficar parado. Foi bom. É bom todo dia, minha gente, que é isso? Ah, lógico. Não sei na onde que não está bom, não está. Para quem não está? Está fora. Mas é bom com Deus, não é bom que você está forçando a barra, não é nada disso. Deus está fluindo na tua vida. Isso aí tem que aparecer, tá? Tem que aparecer para o mundo inteiro. Não é para ficar escondido, não, porque luz não se esconde. Se você está abençoado, ó, é para todo mundo ver, e você está ajudando e está no meio evangélico. Senão, não está. Vocês estão me acompanhando? Não estou falando que não está salvo. Mas cadê a luz? A luz ilumina. É isso aí, você tem que entrar nisso. Então, Gênesis 13, nós vamos ver o versículo 14. Veja isso aqui, ó. Isso aqui é demais, tá? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Por isso que Deus teve que desenvolver, em primeiro lugar, a esperança dentro de Abraão. Você está entendendo que ele tem que desenvolver a esperança dentro de você? Que você já tem. Mas não é com a tua cabeça. Isso é natural. É no espírito. Você já tem o que você está buscando. Então, Deus tem que desenvolver a esperança em você. Também, do mesmo jeito que ele fez com Abraão. Não é? Porque, veja, nós temos... gente, na verdade, nós temos 4 olhos, né? Esses 2 aqui, que pertencem ao natural, e 2 do espírito. No nosso coração, aonde nós vemos o âmbito espiritual, é verdade. Existe isso dentro de nós, tá? Então, Deus teve que fazer Abraão ver com o coração, porque ele disse aqui no versículo 14, ergue os olhos, levanta os seus olhos, Abraão, agora. É agora que você tem que fazer isso. Você tem que enxergar o que Deus enxerga. Mas como que você vai saber o que Deus enxerga? É o que ele está dizendo. Se é para você ser curado, é isso que ele enxerga. Se é para você ter a provisão na sua vida, é isso que ele enxerga. Se é para você ter paz, é isso que ele enxerga. Então, é na palavra. Ele deu a visão, mas foi com a palavra. Né? É isso aí. Então, ergue os olhos. É isso que o Senhor está dizendo para todo mundo aqui hoje. Você tem que olhar para aquilo que Deus está falando. Se ele não está falando no seu coração ainda, ele está falando na Bíblia escrita. Então, você vai ler, vai falar, vai meditar, para aquilo gerar a esperança, dando uma visão. Aí você vai saber, não, isso acabou. Você fica tranquilo quando aquilo for gerado dentro de você. Pode quem for disser o que quiser, nada vai te abalar. Nada. Como diz lá, ainda que os montes se abalem e se transportem para o mar, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo, está escrito em Isaías. Não é? Então, nada vai te abalar, é isso que tem que acontecer. Você está firme, está no seu coração. Quando você conversar, essas coisas que tem que sair de você. Tá valendo? Agora sai outras coisas, é o que tem dentro de você. Então você está fraco, você está pobre de Deus.
Está sem esperança alguma. Você está resolvendo o seu problema com a tua força, com a visão natural. Que é o que Abraão tinha e que não podia. Tá valendo? Ah, tá difícil hoje. Ah, isso aí eu já não sei. Então, você não sabe, você fica nessa. Por que você não entra no que Deus sabe e você saber também? E ter a convicção, que vai ajudar na fé, não é? Trazer substância para a fé, tá? Então, levanta os olhos aonde você está, na situação que você está vivendo, e começa a enxergar o que Deus enxerga. Você que vai ter que trabalhar com isso. Não é Deus, porque Deus não está precisando. Ele já está te dando. Então, veja que tem a nossa parte. Pessoal, vai para a igreja, não tem quem ensina, pensa que é só receber. Ai, ora para mim. A pessoa às vezes não tem fé, está fraco, não recebe por isso. Porque Deus está se debulhando aqui de bênção, despejando, mas não recebe. Recebe porque não tem a palavra implantada lá dentro. Tá? Então, porque se você conseguir enxergar, você vai receber muito de Deus, porque Ele tem muito mais do que você está pedindo para Ele. Tem muito mais para te dar do que isso que você está pedindo. Tá? Ele tem um futuro grandioso para a tua vida. Você que sabe o que você quer para a sua vida. Você que vai carregar a tua vida? Você que vai decidir? Como é que vai ser daqui a uns aninhos? Como é que vai ser? Então, Deus tem um futuro grande para você. Ele tem a visão, além do que você imagina. Que jeito que você quer se acabar? Você quer acabar? Que jeito? Você não está pensando nisso? Então. Então, é por isso que você tem que erguer os seus olhos para Deus. Para o que Ele está falando, para você planejar o seu futuro com Deus. Ele é fiel, é o que Ele diz que Ele é. Jesus é exatamente o que Ele diz que Ele é. Pensa nisso. E é assim que você vai programar o seu futuro. Não com a tua cabeça, é com o que Deus é. Por isso que Ele diz, ergue os olhos, tá? Então, Deus começou a profetizar para Abraão no versículo, vamos ver aqui, no versículo 16. Veja aqui. Porque ele falou no 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Aí 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Ergue os olhos. Eu quero que você olhe para todos os lados, que você enxergue tudo que eu te dei, que já é seu. Eu já te dei a cura, eu já te dei a provisão financeira, eu já te dei a paz, a reconciliação para o seu casamento, a paz. Eu já te dei a cura das suas emoções, eu já te dei firmeza no espírito, eu já te dei alegria. Enfim, eu já te dei a condição de você perdoar, de você não ter um coração magoado, machucado. Já fiz tudo. Então ergue os seus olhos e percorre toda esta terra da tua vida e vê as bênçãos. Como você está fora se você não está com a palavra de Deus dentro de você. Está entendendo isso? Você vai andar no outro prisma, no outro âmbito, que é espiritual, completamente diferente. Por isso que quem anda nessa condição está diferente mesmo, óbvio. Não está igual o natural, o povão, todo mundo. Que é isso? Pior que a grande maioria dos cristãos, se não é que são 92%, anda dessa maneira igual o povo anda no natural. Não sabe andar nas bênçãos. Porque não vai buscar Deus sozinho. Não se interessa. Agora aqui está tendo estímulo. E aí, você também não faz? Então está duro. Deus não vai poder fazer. Tá? Então, só que presta atenção, a única coisa, porque veja aqui o detalhe do que Deus está dizendo no 16. Se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência, porque aonde ele estava era só pó, deserto.
Mas ele mandou ver tudo, gente. Ele mandou ver grandes coisas. Ele mandou ver vales, ele mandou ver plantação, ele mandou ver coisas grandes, bonito, tudo florido, colheitas, etc. Mandou ver tudo. Mas ele estava pisando em pó, no deserto. É onde você está, com o seu problema. Você vai ter que mudar a visão. Você precisa que Deus profetize para você ver. Está valendo? Ah, mas eu estou orando, Ana Maria, e não estou vendo. Não, mas então você não está orando, né, bem? Porque Deus não demora para dar visão, não, tá? Eu posso te falar, ué, eu estava sozinha e Deus deu a visão. Deus fez tudo para mim, eu sozinha lá em casa. Depende do seu coração, você quer ou não? Eu quero. Pronto. Agora, você não quer, você fica aí nesse chove no molho, porque você se acha muito bom, mas quando você deita, você não está bem. E quando você levanta e abre o olho, você também não está bem. Então, qual é? Você não entende que tem coisa melhor para a sua vida? É isso aí. E que você tem que ver os problemas resolvidos, que é isso que te dá tranquilidade e paz. Mesmo quando eles não estão, mas você já tem a visão, você sabe o que vai acontecer, você está em paz. Porque agora você confia em Deus. A sua vida nunca é vazia. Jamais. Você nunca acorda de manhã com uma vida vazia. Hoje é isso, eu não sei. Isso não existe. Tá? O remédio é a palavra de Deus, tá? Então, Abraão teve que ter essa visão dentro dele, de como seria a descendência dele. Deus estava ajudando, desenvolvendo a visão, a esperança dele, dando uma visão para ele ter esperança. Se você não receber a visão, você não vai ter esperança. Porque a sua esperança é o buraco, é o que você está vendo, que você não vê outra coisa. Aí a palavra está solta, ela não está estruturada no seu íntimo. Então você não tem visão. Ah, se der, é isso que eu disse. Você tem, não, Deus vai fazer. Eu escuto as pessoas falando. Não, Deus vai fazer, mas não tem esperança. Não vê a situação. Porque quando vê, você não precisa nem ficar falando que Deus vai fazer. Já está feito, já está tranquilo. Assunto finalizado. Tem que ficar comentando. Já está feito. Que é você com Deus, tá? É bem assim. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para o alto, para Deus. E quebrar o que nós vemos com as circunstâncias. Você vai ter que quebrar essa situação, não vai ficar mais na minha vida. Esta situação eu quebro agora no poder do nome e do sangue de Jesus, porque está escrito. É isso que é a situação da minha vida. Tem o versículo, por isso que você tem que ler a Bíblia para você saber que versículo. Não precisa ser nada tão. Gente, qualquer versículo de Deus, uma palavra de Deus basta. Está escrito no Evangelho. É? Então, ele vai mudar a sua visão da sua rotina. O que você vê todos os dias, isso aí que tem que mudar. Não é para ser mais isso. A visão é do que Deus é, do que Ele está pensando sobre você. Ele não pensa mal, ele diz. Eu só penso coisas boas para te dar um futuro que você deseja. Entendeu agora o que ele quis dizer? O futuro é a resposta, a manifestação. Ou você quer o pior, o buraco? Claro que não. Né? É bárbaro isso, tá? Então, você vai quebrar essa rotina e esses pensamentos, pensando o que Deus diz, até você chegar naquele lugar que eu já trouxe esse ensino aqui, que se chama lá. Vou trazer de novo. Você vai ter que chegar lá, aonde está a provisão de Deus. Aonde estava a provisão para a minha vida, para a solução dos meus problemas? Eu enfrentei com problemas maiores que foram vindo porque eu fui buscar Deus. E o diabo não quer. Então, você tem que experimentar o pior do inferno. Isso eu já vou avisando que você vai. Mas, quando você passar, a resposta está lá. Você venceu. Mas você teve a graça. Então, se você não tiver a palavra estruturada aqui, no primeiro flechada do diabo, você já cai. Porque ele vem com tudo, no pior. Porque você está investindo contra ele sem estrutura. Entendeu? Não é para você investir com o diabo, com a tua força. O diabo é essa circunstância que você está vivendo.
Essa situação é para você investir contra ele com a palavra enraizada em você. Não, ele vai cair de quatro, porque é assim que é a situação dele. É de joelhos diante de Jesus, que é a palavra de Deus que está estabelecida em você. Jesus derrotou o diabo. Ele não gosta que ninguém saiba disso, mas você tem que entender. Por isso que você tem que ler a Bíblia. E os ensinos vão te ajudar mais ainda. E orar muito em línguas, lendo a Bíblia. Põe o áudio alto e vai lendo. E vai orando em línguas. E vai lendo. E vai orando em línguas. Vai lendo. E escutando. Para não escutar outras coisas. Faça um bom tempo. Aí a pessoa está na loja, não entra um cliente. Ué, lê Bíblia. Não precisa ficar conversando fiado com os outros lá, que só está cheio de diabo. Não é mesmo? Eu, se eu estivesse num lugar desse que não estava entrando nem mosca, cara, eu ia ficar orando, lendo Bíblia, orando em línguas, e se entrasse o cliente, acho que o anjo ia atender, porque eu mesmo não ia nem me abalar. Então faz alguma coisa pela sua vida, porque Jesus já fez. Faz alguma coisa. É isso que Deus quer, tá? Quebrar todas as nossas rotinas. Veja Gênesis 15 aqui agora, vira aqui. Olha só, gente, isso aqui no versículo 1 e 2. Vamos continuando. Deus está continuando. Trabalhando com a esperança de Abraão. Amanhã eu vou ensinar mais sobre isso. Amanhã a esperança eu vou deixar de lado. Mas aí amanhã eu vou mostrar como que você vai ter que trabalhar com a sua fé, com a esperança. Tá? Então veja, Gênesis 15, versículo 1 e 2. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Olha, você está vendo? Se você consegue entrar no que Deus projeta para você, é galardão grande. É isso que eu ia dizendo. Eu tive que passar por tantas dificuldades para crescer e crescendo na fé, para eu vencer os meus inimigos, para Deus me abençoar em todas as áreas, inclusive financeiramente. Deus abençoou meu marido, eu dependo dele. Abençoou poderosamente meu marido, a ponto dele comprar esse prédio. Que jamais ninguém ia pegar um centavo dele, nem eu. Olha que eu ficava meio que assim para pegar, mas não pegava. Agora está fácil. Mudou tudo. Mudou. Quebrou isso tudo. E ele falou, este prédio é de Jesus. Ele nem lembra. Eu falei, eu nem lembro que eu fiz isso. Eu nem lembro. Gente, ele deu. Isso não é o máximo? Ah, gente, não foi R$100 prédio desse. Não foi. Ele nem está aí. Deus multiplicou tudo que ele tem. Mas você tem que chegar no lugar. Pague o preço com a sua vida de estar com Deus, entregando a sua vida. Ele é o meu provedor, ele não vai me deixar passar por mal nenhum, porque ele prometeu. Eu creio nisso, eu sempre criei. Quando eu li, eu falo, meu Deus, é isso, pronto. Eu não tenho dificuldade alguma. Ninguém me ensinava, eu li essas coisas, falava, Deus está aqui comigo. Vi Deus falar comigo em linhas da Bíblia, em coisas que nem está escrito aqui, ele escreveu. Falando comigo. Está até hoje gravado no meu coração. Gente, você tem que ser simples. Por que você é complicado? Larga a mão. Busca esse Deus. O que você quer? Você quer andar no mundo com as coisas de Deus, você está frito. Você está frito porque você vai andar com o diabo, você vai perder as bênçãos. Não faz isso, não. Deus te abençoa, você anda com ele. É isso que eu fiz. Tá? Tem que se apartar. Porque o pessoal pega dinheiro e quer andar no mundo, com gente que tem dinheiro. Para quê? Eles estão mortos espiritualmente. São canal do diabo. Não foram nem lavados no sangue de Jesus. Não tem nada. Só tem diabo. Para quê? Eles têm que vir. Por que você não vai lá e começa a pregar o evangelho para essa gente? Que você anda com eles. Aí eles vão te expulsar. Ótimo. Então ficou feito o negócio. Pronto. Você estava sem graça de largar essa gente, agora já largou, porque eles te largaram. Você não precisa? Não, larga não. Você não precisa ir atrás. Ué, por que você não vai onde eu vou? Vai onde eu vou.
Eu ando com Jesus. Se você não andar com Jesus, tchau. Estou interessado. Vocês estão acompanhando? Então, não adianta você querer receber, andar com esse Deus e dividir isso com o mundo. Não faça isso. Dá certo. Você não vai ser abençoado. Por isso que Deus tem que trabalhar com você, para você ser realmente dele. Porque quando você começa a ser abençoado, seus olhos viram para os lados que não tem para onde ir. Porque você é carne, não é espírito. Então você vai querer competir com quem tem. Não é o caso. Tá? Porque você tem que ter o que os outros não têm, que é o próprio Espírito Santo de Jesus. É isso que você tem que ter, porque isso aí é que está acima de tudo. A vantagem é essa. Então, veja aqui, ele está continuando a desenvolver a esperança em Abraão, para que ele pudesse crer. Ele disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, olha aqui, Deus, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Tá cheio de gente dentro da igreja com essas conversinhas com Deus, sabe? Isso aqui, Deus não quer, Deus só me deu isso, fica falando coisa que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Quer falar, Deus, olha a minha situação, você não me abençoa, eu estou orando. E não recebe? É porque você está orando errado, você não sabia? É lógico. Lógico que você está orando errado e você não recebe. Você não entregou seu coração, você não modificou o seu pensamento. A sua mente tem que mudar. Por isso que eu estou falando, para você ouvir essa Bíblia aqui, bem alto aqui dentro, ficar ouvindo e orando em línguas. Todos os dias. Comece com tanto. Você que vai ver que tanto que você vai começar, não sou eu que falo. Tá certo? Falou? Então, a palavra de Deus vai entrando dentro de você desta maneira, para o seu pensamento mudar e você ir sendo de Deus, espírito, alma e corpo, não só o espírito, porque o seu espírito é de Deus, mas a alma e o corpo não são do mundo, você está dividido. Como é que é isso? Você não recebe nada. Vocês estão acompanhando. A válvula para sair a vida do espírito, que é a alma, está fechada. O corpo perece porque está seguindo a alma que está no mundo. Mas quando a válvula se abrir, vem a vida do Espírito, entra no seu corpo, você está abençoado. É isso aí que tem que acontecer, tá? Então, as pessoas ficam nessa. Eu não sei porque que Deus não me ouve. Olha aqui minha carteira. Olha aqui. Não vai dar até o fim da semana esse dinheiro. Vai acabar. E não sei o que, Deus. É isso aqui, essa história aqui de Abraão, que ele está falando aqui. O senhor está vendo? Só tenho isso. Desgraça, só fica mostrando essas bobeiras para Deus, falando bobagem. Eu não sei por que o senhor não faz, eu estou orando e não acontece. Aonde já se viu? Eu orei tanto, eu dei tanto dinheiro para a igreja, eu fiz isso. Ixi, você está aí por fora. É bem isso que ele fez aqui. Você entende? Agora veja o versículo 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, ponto final, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado de justiça. Então, a gente quer que Deus fique olhando para as nossas desgraças, para aquilo que eu não tenho cliente, eu não tenho onde trabalhar, eu preciso de emprego, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro, eu não tenho saúde, eu já fiz todo o tratamento, eu não saro, o médico falou que é grave, que isso aqui vai ser mal, que eu vou morrer, que eu não vou viver, eu não sei o que, o outro me largou, essa coisa assim. Se fica só falando essas coisas, é o que ele fez. Quer dizer, Deus não está agindo. Você ora de um jeito e depois complementa com isso. Não sei quando que vai acontecer. Não sei por quê. Porque eu estou fazendo. E não sei daqui. Está fazendo tudo errado. Porque é o que ele estava fazendo. Então, Deus está aqui agindo para construir a esperança em Abraão. Então, Deus falou assim:
Ô, Abraão, eu não quero que você olhe mais para o que você vê com os olhos naturais. Você está errado. É isso que ele está falando. Eu não quero que você olhe mais com esses olhos naturais. Eu quero que você veja o que eu vejo. É isso que você tem que buscar na tua vida, ver o que Deus vê. Ele tem a solução para qualquer e todo problema. Que qualquer um aqui passa. Ele tem a solução, desde que você mude. Desde que você receba a visão que ele vai te dar. Pondo a esperança, ele tem que construir a esperança dentro de você. Tá valendo isso? Então, quem que está precisando aqui? Nós, né, gente? Porque Deus, realmente ele é o soberano. Mas ele não vai fazer se eu não fizer a minha parte. Porque ele dá. Você tem que ser simples de coração. É isso que você tem que ser. Você tem que crer. Tem que ficar enrolando. Deus falou isso, é isso e acabou. Eu vou agora trabalhar com isso que ele disse. Então, nós temos que ver o que Deus vê. O que ele vê? Ele vê você curado. Deus não está vendo ninguém doente. Por acaso, Jesus viu aqueles leprosos, todos leprosos? Não. Ele viu aqueles leprosos com os olhos de Deus Pai, que é o que ele fazia todas as noites quando ele ia orar. No monte, ele ficava sozinho. Despedia de todo mundo, tchau, tchau. E ficava passando as noites orando. Todas as noites, Jesus orava ao Pai. E nós não oramos? Quer ficar dormindo a noite inteira? Acorda, vai orar. E quando você acorda, o que você faz? Você quer dormir mais? Toma um remédio para ver se dorme, não levanta, vai ler Bíblia, vai orar, vai confessar a palavra, vai adorar o Senhor, faz alguma coisa. Perdi o sono, justamente, porque você está precisando orar. Você não entende isso. Ah, eu não estou passando bem. Senta, vai orar. Vai tudo passar, você vai ficar forte. E é isso aí. Então, ele está construindo a visão dele, de Deus, no coração de Abraão. Ele falou, olha para as estrelas, vê se você consegue contá-las. Vai ser assim o número da sua descendência. Ele nem filho tinha, nem condição por enquanto. Mas Deus estava gerando a esperança para ele gerar o filho na esposa. Para ela poder receber. Bárbaro, hein? Ai, não, gente, quando que eu vou ter fé? Ué, é a hora que você começar a fazer. Linda. Oh, beleza. É assim mesmo. Não é não? Ah, gracinha, né, gente? Você não quer nada. Você quer morrer com o diabo, é isso aí. Ele acabar com você, destruir tudo. Destruir. Acabar. É isso que ele vem. Jesus falou, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus corta na hora. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Sai dessa. Não deixa enterrar, não. Não pode. Vai ressuscitar essa situação da tua vida. É você, depende de você. Valeu? Então, o que Deus fez aqui para ele é assim, ó, Abraão, para de ficar olhando agora para o seu natural, eu quero que você veja o futuro. Você tem que ver o teu futuro abençoado, meu filho. Eu não sei, eu vou acabar assim. Vixe, tchau, hein? Pelo amor de Deus, eu não estou nisso. Sai dessa. Meu Deus, o maior atleta lá dos Estados Unidos, ele ficou riquíssimo, conhecido no mundo, foi campeão das quantas, mas ele sempre falava, é isso aí, sempre falou a vida inteira, quando eu chegar neste ponto, eu vou morrer porque eu vou morrer cedo. E morreu ele e o filho no carro. Uma judiação, uma perda horrível de um cara super conhecido. Porque sempre falou isso. Só fala besteira. Vê lá o que você fica falando de bobagem. Fala a palavra de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Eu creio. O Senhor está agindo na minha vida. E assim vai. Então ele queria que ele visse o futuro. Tipo, Abraão, olha o futuro que eu planejei para você, eu quero que você veja. Porque se você não vir, você não vai ter. Ele estava desenvolvendo a esperança. Deus está falando com todo mundo aqui. Deixa ele desenvolver essa esperança dentro de você. Vai ler Bíblia. Orar em línguas bastante. Que a obra do Espírito Santo é essa. Mas tem que ser com a palavra. Porque senão
for com a palavra, você nem consegue orar em línguas. Então, se você determinar que você vai orar 3, 4 horas lendo a Bíblia, mesmo livro, fica lendo 1000, não. Ah, sabe, eu estou fazendo assim, ó, tá bom. Mas não vi resultado de quem vem com essas conversas aqui em cima de mim, sabia? Ah, então, sabe que agora eu estou lendo assim, eu nunca vi resultado. Já passou 5, 10 anos, está lá no mesmo. Cadê o resultado? Porque você não faz o que eu estou te falando. Vai resolver. É provado, é testado esse negócio. Funciona. Tá? Então, você vai ter a palavra dentro de você para você ver o seu futuro. Você vai ficar animado. Pessoa que não vê futuro está desanimada, não tem esperança. Começa a desanimar. Certo? Então, aqui no versículo 5, Deus profetiza para Abraão o futuro dele. Será assim a tua prosperidade, a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o capítulo 17, aqui, maravilhoso. Vocês estão gostando disso? Você viu, é longo, eu não posso fazer tudo. Eu ia ficar muitas horas aqui, é complicado. Você tem que absorver isso. Depois você vai ouvir na tua casa, vai estudar isso com calma, mas vai ler Bíblia. Tá? Então, Gênesis 1. Meu Deus, versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ai, que demais! O próprio Deus, a glória, que nós não conseguimos mensurar a grandeza. É impossível. Eu sou o Todo-Poderoso Deus. Pensa nisso. É esse Deus que está falando com você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Imagina isso. E disse-lhe: eu sou o Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Então agora está chegando a hora de acontecer o milagre. Está chegando a hora, tá? Eu sou o Deus Todo-Poderoso que faço o que eu digo. Você tem que ter isso dentro de você. Ele faz. Ele faz. Porque se você não meditar, se você não orar, não ficar lá, ele não vai resolver essa situação. Porque o diabo tomou conta. Agora você vai ter que expulsar esse bicho daí. Com a tua fé e com a esperança. No que Deus disse. Porque quando você chegar no ponto, Deus vem com o poderzão. E com a glória é manifesta. Valeu? Então, aqui veja só. Nós temos que entender que quando Deus fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é para você entender quem Ele é. Isso você tem que deixar entrar dentro de você. Que esse Deus que você está buscando é o Deus Todo-Poderoso que venceu Satanás. Ele já venceu. Não é que ele vai vencer, ele já venceu e já nos deu a vitória. Ah, é? Tá? Ele tem as chaves do inferno, Jesus. Ele derrotou Satanás, o plano dele acabou com ele. Por isso que nós tivemos que nascer de novo, para receber esta vida de Jesus Cristo dentro de nós, com a vitória. Agora você vai ter que pegar a palavra, estes ensinos, e entrar neste lugar que Deus já fez tudo, que está no seu espírito, com a palavra. É isso. Então, preste bem atenção, ele é o Deus Todo-Poderoso, então que não tem problema. Quer dizer, ele não tem problema. Ele não está com dificuldade nenhuma para agir na sua vida, ou ele não sabe como fazer, essa situação é nova, isso não existe. Quem está com o problema na situação é você. É você que está criando o problema. Numa situação que Deus não tem problema para resolver você. Você que vai ter que sair fora disso e cair fora dessa mentira do diabo e quer acabar com a tua vida. Não, mas aqui não tem mais veja isso. Você está igual a Abraão, tá vendo? É isso aí, Deus, você não está vendo? Deus já fez a palavra profética para você. Então, aqui no versículo 5, outra vez, veja só. Abraão já não será o teu nome, Abrão. E sim Abraão.
porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus teve até que mudar o nome dele, porque toda vez ele falava muito prazer. Sou pai de nações. Pai de nações, o dia inteiro, pai de nações. Pai de nações, pai de nações, pai de nações. Foi criando a esperança. Se você quer o bem, você tem que falar o que Deus diz. Até, não é uma vez por dia, criatura. Pô, caramba, você está sofrendo. Você está na pior, numa situação, você falou uma vez por dia. Com isso tudo que está deformado aqui dentro. Tem que quebrar esse vaso aqui. Tem que romper esse vaso. Vaso velho, para fazer um vaso de honra. Está valendo, gente? Ele está criando, o Espírito Santo, uma expectativa de vontade de chegar lá em você. Você tem que pôr a palavra de Deus dentro de você, ler e orar em línguas. Gente, você não vai fazer nada, é ele que vai pôr aí, ele vai pôr. Esse pedaço até é tranquilo, porque se você fizer isso, põe o fone de ouvido que é melhor. Porque se você deixar no ar, você vai começar a prestar atenção aí nessa luz, aquela outra está lá, você se perde. Mas se você ficar lendo aqui com aquilo aqui dentro, ele abafa aqueles pensamentos que tem que sair. Isso vai ajudar demais você. Para quebrar a religião que está aí dentro. É fenomenal isso aqui. Então, aqui no 5, ele teve que trocar o nome. Tá? Porque daí Abraão quer dizer, na nossa língua, pai de nações. Na língua dele, Abraão é pai de nações. Ele falava isso. Sou pai de nações. Então, ele começou a profetizar para ele. Vamos entrar nesse caminho agora. Você tem que começar a profetizar para você, falando o que você é agora em Cristo Jesus. Que você é uma bênção. Que você está abençoado. Que essa situação já está feita e fala a palavra, conforme está escrito. Porque, gente, ficar falando coisas sem nexo da boca para fora, você nem sabe o que você está falando. Você nem sabe que eu falo assim, ó, você faz assim, mas você não entende. Você não entende porque não está lá dentro, está na tua cabeça, a tua cabeça não entende Deus. Pronto. Está escrito lá em 1 Coríntios 2. A cabeça humana não entende Deus. Entende? Cabeça humana não entende. Só o Espírito. Como é que você vai ficar forte para você ouvir e entender? Uma palavra, talvez, que eu diga aqui, eles pode abrir completamente a sua visão. Porque você tem a palavra lá dentro. Você ouve agora. Até então, você só ouve com esse ouvido, você não capta nada. Você está ainda no intelecto, isso não vai resolver a tua vida. Então, eu falo para você, você tem que fazer assim? Daqui 2 meses você vem, você sabe que eu estou fazendo assim. Não vou discutir. Você não entendeu nada. A criança de 4 anos vem e fala, vovó, mamãe, olha, que eu estou fazendo assim. Você não vai explicar, meu filho, isso não é assim. Ele não vai, tá bom, querido, tá lindo. É isso aí, não adianta. Se você não ler a Bíblia como eu estou te dizendo, vez após vez, isso aqui, há 50 anos atrás, o pastor David estava ensinando isso aqui no Brasil, cadê esse povo que ouviu o pastor? Depois quer pegar um livro desse e vender por R$400. Nem sabe o que está escrito lá dentro. Quer fazer comércio, ainda vem falar que nós estamos segurando a bênção, o quê? Por que você não vem aqui aprender? Depois pega todas as cartas que estão no site e fica falando, olha, pessoal, enganando os outros. Eu tenho todas as cartas e eu posso passar para vocês, porque você tem que saber tirar do seu espírito, porque escutou eu falando isso aqui. Mas como é que você vai tirar o que está escrito na carta dele, do seu espírito, para você viver? É esse ensino, o cara nem sabe, fica falando. E o povo vai atrás, você acredita? Mas é lógico que sempre tem alguém que quer saber mais, né? Esse vem atrás. Porque aqueles que estão dormindo, que só estão com esse ouvido aqui, ficam lá na mentira. Porque aquilo é mentira. Porque é da boca para fora. Tudo que é da boca para fora é mentira. Só é a verdade, embora estejam falando versículos. Só é a verdade quando sai do coração. Que é provado, que tem experiência. Aí é verdade, porque muda vidas. Então, e isso que eu estou ensinando tudo é você tirar, resgatar do teu espírito que está lá. É isso que você tem que fazer, tá?
E é isso que tem que acontecer conosco. Essa esperança, está entendendo como que você vai desenvolver a esperança? Você está entendendo? Porque você vai ter que ter a visão, mas é a palavra de Deus que te dá a visão. E se eu não tivesse passado por aquele momento que o Espírito Santo me ensinou para eu ler tantas horas a Bíblia por um ano, todos os livros da Bíblia, por 4 horas por dia, sem parar, sábado, domingo, aniversário, festinha, por isso que eu ficava andando atrás dos outros. Eu tenho que andar com Deus. Você tem que parar de ficar andando. Ai, hoje vai ser Eu nem ia na festinha. O Fernando ia na festinha, que era da menina, não sei o quê. Eu não posso ir. Mas elas nem me culpam. Elas louvam a Deus, porque a mãe delas ensinou que jeito que anda com Deus. Tá? E hoje elas ensinam os filhos delas. Então é isso aí. E viram Deus agir na hora mais difícil e acontecer a glória de Deus na minha vida. Que abrangeu a vida delas e do meu marido. Estão entendendo? Então, tem que fazer o que é preciso, senão você não vai mudar. Você tem que entender isso. Se você não se posicionar, ai, mas eu não estou aguentando. Então, para você ver como que você está longe da palavra. Quando a palavra de Deus começa a te dar um negócio na cabeça, um sono, uma vontade de desmaiar, é porque você está longe da palavra. Você está com trevas aí dentro, que tem que romper. Está entendendo? Você tem que ficar lendo Bíblia. Não adianta, eu fico lá louvando a Deus. Veio um rapaz aqui, disse que ele louvava demais. Cadê ele? Sumiu. Na hora que você fica, aleluia. Isso aí não vai mudar a vida, tá? E você nem está entrando no Espírito, na verdade. Você está fazendo uma coisa com a sua alma. Você não tem nem palavra lá. E você nem sabe como que é adorar a Deus. Nem sempre é todo um momento de cantar hinos. Isso ajuda, mas nem sempre. É outra coisa que você tem que aprender. Então, a primeira coisa que tem que ter, porque existem algumas chaves aí nesse desenvolver a esperança. A primeira coisa que tem que fazer é ter um encontro com Deus. Você tem que ter um encontro com Deus, sabe? Para sua esperança acontecer. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. Está escrito aqui, hein, Romanos? Ele é o Deus da esperança. Você já teve um encontro com o Deus da esperança? Eu já tenho sempre. Senão eu não estava aqui podendo te ensinar isso. Está valendo? Você tem que ter um encontro. E se você vai se encontrando, você vai se firmando. Você vai crescendo aos poucos. Não cresce todo numa vez. É igual uma semente. Você planta, ela vai crescendo aos poucos. Até ela ficar no tamanho dela que a semente tinha a projeção dela. Tá? Até você chegar na sua maturidade. E você vai chegar no seu chamado. Romanos 15, vê lá. Essa palavra de Deus é maravilhosa. Gente, fala a verdade. Glória a Deus, aleluia. Romanos, eu estou em Coríntios, não ia achar não. Romanos. Isso. Romanos 15, versículo 13. Olha só o que está escrito aqui. E o Deus da esperança, não foi que eu falei que ele é chamado Deus da esperança? Você sabe estudar a Bíblia, por acaso? Alguém aqui? Não me respondam. Você que vai ver. Você sabe estudar? Você faz alguma coisa com a palavra de Deus? Ou você fica falando o que os outros falaram? Como é que está a sua situação? Isso aí é para você andar com Deus. É para você andar com Deus diariamente. Você tem que ter um encontro com esse Deus da esperança. Você precisa da Bíblia. Vai ler Bíblia. Vocês estão se animando que você tem que ler Bíblia? Eu fiz tudo já para ajudar as pessoas. Teve 70, 80 pessoas que vinham estudar, ler a Bíblia, terça-feira.
orar em línguas, eu impunha as mãos para ajudar. Mas quando teve que começar a lapidar, foram tudo embora. Porque eles tinham que ver o podre que cada um é, para se ver livre. Mas foram abençoados em todas as áreas que precisavam. Foram curados, foram libertos, arrumou casamento, arrumou situação financeira, tudo. Mas não quiseram que Deus formasse eles em Cristo Jesus. Vamos ver vocês, né? Porque agora estamos no fim mesmo. Estamos chegando no fim. Porque 25 anos já se foram. Ou seja, 30 já se foram. Aqui em Alphaville. 30 e alguma coisa. Então, o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria que é no Espírito, e paz, e no vosso crer, ou seja, crença, para que sejais ricos de esperança, viu? É o Deus da esperança que vai fazer você ser rico de esperança no poder do Espírito Santo. É Ele que faz, com a palavra. Mas Ele coloca em você alegria, que é gozo no Espírito, que é paz e crer, a crença. É Ele que põe, o Deus da esperança. Por isso que você precisa ter a esperança. É isso aí, tá? É impossível você ficar perto de Deus e não receber uma visão dele. É impossível. Então, não ficou. Se você não teve uma visão, você não ficou ainda. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Então, você tem que estudar a Bíblia, porque ele vai te dar a visão de como você vai resolver esse problema. Olha que demais. Como que você vai resolver esse problema? Vai lendo a Bíblia. Tá? Aí você começa a falar o que você viu. Deus dá esperança e te dá visão, lembra? Aí você vai começar a falar. Isso é a segunda coisa. Primeiro você tem um encontro com ele. Depois ele vai te dar a visão e você vai começar a falar e falar e falar o que você viu. Foi o que eu fiz. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a igreja do Dave, eu vou para a igreja do Dave. Eu falei para o Fernando, Fernando, agora é o seguinte, nós estávamos jantando, eu e ele. Sabe uma coisa? Eu não vou mais para Belo Horizonte, ele estava desse lado. Eu não vou mais para Belo Horizonte, agora eu vou para os Estados Unidos. Conferência agora é nos Estados Unidos. Ele, é? Tá bom. Tipo, mas eu continuei falando e fui. Até Deus falar, agora chega. Tá bom já. É isso aí. O que você tinha que fazer aqui, você já fez. Receber. Você aprendeu. Tá entendendo? Então, você vai falando, você vai falando, você vai falando, até aquilo se tornar real dentro de você. Tá valendo? Então, você precisa de tempo. Você precisa de tempo para você ler a Bíblia, orar em línguas junto. Você já faz duas coisas juntas. Aquelas horas, tá? Depois você tem que falar. Porque enquanto você está falando a palavra, você está adorando a Deus, porque é a palavra. Você está louvando. Sabe, não? É, então. Tá? E aí você vai dizendo, eu sou isso. Eu já tenho aquilo. Isso é meu, me pertence. Eu creio, eu recebo, porque você teve a visão. É impossível alguém ter contato com esse Deus da esperança, estar perto dele e não receber a visão, a esperança. Então, se você não recebeu, é porque você não ficou, não. É tudo mecânico, você faz qualquer coisinha a hora que você quer. Você faz ali um devocional sem se envolver com Deus. Eu não estou condenando. O problema é seu. Você escolheu isso, amém. Mas você pode ser mais. É isso que eu estou trazendo. Para quem quer mais. Quem quer ficar só no devocional? Não há condenação. Você faz o que você quer, você tem a liberdade, está ao seu critério. Mas você pode ter mais. É isso que eu estou ensinando. Porque se não ensinar, quem quer não vai poder saber. Não vai fazer, porque não sabe. Tá? Então, aqui no versículo 13, esse Deus da esperança te encha de toda alegria, de paz no vosso crer, na vossa crença. Pensa numa coisa. É preciso ter fé, né? Para você dizer, isso é meu. Agora, isso é meu. Você vai precisar de fé para dizer isso. Mas é preciso ter esperança. Porque você não está falando uma coisa num vazio. Você está falando algo que você viu.
Você tem que ver, você vai ver. Eu afirmo que você vai ver, porque eu vi. Eu só estou falando de uma coisa que eu vi, porque eu vi, tem 1000 coisas. Até hoje eu vejo. Deus vai pondo, cada dia uma coisa. A gente é sempre assim. O que Ele quer para as nossas vidas. Não é o máximo? Porque nós limitamos Deus com o nosso pensamento natural. Deus não pode fazer, porque você não pode, você acha que Deus não pode. Imagina! Ele ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Tem nada que Deus não faça, tá? Então é preciso ter esperança para sustentar a fé de que você tem, que você já é, que você já está, que isso é seu. Olha que demais. Porque Deus faz assim, ó, muda tudo. Nossa, o negócio não ia. Olha que demais. Ele vai fazer na tua vida. Paga o preço. Paga o preço. Fica com ele. Faz as suas obrigações, depois o resto do tempo é com ele. Tá certo? Então, é preciso, aqui no versículo 13, é preciso ter uma esperança abundante dentro de você. Não é esperançazinha, pouquinha. Se vai, se não vai. Não, tem que ser abundante. Tá? Então, você tem que ter uma esperança para a fé, para você receber. Com a fé, que você já recebeu. A esperança ajuda a fé para você, dentro de você, eu já recebi, não adianta, eu já recebi. Acabou, não precisa me preocupar. Já recebi. Eu não sei que dia que vai chegar, mas eu já tenho, eu estou tão em paz. Por isso que ele diz que é o coração ficar cheio de alegria, de paz e de crença, porque dentro você já recebeu. Vai acontecer isso, é isso. Eu só estou esperando, porque é isso aí. Ele já me deu, eu vi. Eu não estou aflita, eu não estou preocupada, eu não estou nervosa. Não vai acontecer o pior. Está sendo tudo encaminhado e ajeitado. Vai ser manifesto isso. Olha que demais. Então você anda em paz. Você não está mais, sabe, assim, preocupado, nervoso, nada dessas coisas. Então, essa fé, essa esperança abundante. Porque você espera com certeza. É isso que você precisa, esperar com certeza. É isso que eu disse. Então, é aí que você ora para esse Deus da esperança que nós acabamos de ver aqui. E veja Efésios 1 agora. Nós estamos acabando. Efésios 1. Isso é o máximo aqui, Efésios 1. É maravilhoso, cada dia a gente está entendendo mais. Ele diz assim, versículo 16 e 17, até 18. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder. É para nós sermos fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É dentro de nós. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tudo isso só vem através da palavra de Deus, certo? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, veja o que ele está dizendo aqui, que Paulo estava orando para os discípulos, para as pessoas que estavam nascendo de novo, né? Para que todos os cristãos tivessem sabedoria, conhecimento, revelação da palavra de Deus e os olhos iluminados, espirituais, tudo isso é. Essa é uma oração, eu faço sempre o pessoal da igreja, esta oração. Porque o que eu vou orar? Cada um está precisando de uma coisa? Quando entender e chegar nesse lugar, tem a resposta das orações. Então, é isso que ele está mostrando aqui para nós. Então, aqui no versículo 18, ele diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade de Cristo Jesus, conhecer esse Deus que habita dentro de nós, esse Deus que está em nós. Mas é porque eu fui ali no 3, mas agora aqui no 1, no 18, iluminados os olhos do vosso coração. O seu olho tem que estar iluminado espiritualmente, para você enxergar. É a palavra que faz você enxergar. Como eu dei o meu exemplo. É isso que ele está fazendo. Porque vem essa esperança que ele está mostrando aqui,
que ele diz assim, olha, para saberdes, o versículo 18 de Efésios 1, qual é a esperança do seu chamamento? A esperança, imaginação no grego. A tradução do grego para essa palavra é exatamente imaginação. Você vai imaginar qual é o seu chamado. Você vai ter esta visão dentro de você do que é o seu chamado. Por isso que ele diz que os seus olhos espirituais têm que estar abertos. Mas é a palavra de Deus que faz isso. Quando você ora em línguas, Deus está trabalhando e ele vai te dando visão, imaginação. É a mesma coisa. Porque no grego fala imaginação. Aqui ele está falando esperança, que também é traduzido como imaginação, visão. Está entendendo? Então Deus vai colocando isso, porque é o lugar, esses olhos iluminados, trazendo esta esperança da riqueza do meu chamamento, é a visão do meu coração do que é para eu ser. Que demais! Então, gente, Deus não está oculto, escondido, ou sei lá, tão no alto que ele nem pode se comunicar comigo. Não, Senhor, está aí dentro. Com a palavra, olha isso. Tem algo dentro de você que tem que explodir, que tem que vir à tona para você viver essa vida, que não foi brincadeira o que Jesus fez, que é o próprio Deus que desceu da terra para resolver o problema da humanidade, que é a nossa vida. O nosso problema está tudo aqui, tá? Então, nós temos esses olhos iluminados para trazer o chamado de Deus ao qual nós somos designados. Cada um tem um chamado para você, né? Para você poder entrar e fazer. Então, é preciso edificar a esperança. A esperança na palavra. Tudo que você for fazer tem que ser baseado na palavra. Mas não é nessa palavra que você está falando da cabeça, é essa que está aqui no coração. Que te deu a visão. Que está estruturada em você, que você sabe por quê. Você entende. É que nem você entender a álgebra. Eu não entendo, mas eu vou ter que estudar para entender. Mas quando entender, eu sei. Não, isso aqui é assim, assim. É isso, você tem que entender a palavra. Por isso que ele falou, o entendimento tem que estar em você. Para nós atingirmos essa maturidade, que é o que está no capítulo 3, versículo 18. Essa é a visão que virá para você, mas não é uma coisa que vai aqui na tua cabeça, vai surgir. Não é, não. É do Espírito. É diferente. Eu acho. Não inventa, né? Não inventa. Você tem que ser firme. Você tem que saber que é Deus. Tá? Não é para inventar, não. Para você ter tudo isso no futuro. Porque tudo e tudo é baseado na palavra de Deus. Então, eu vou continuar isso amanhã, que eu vou explicar melhor como que você vai profetizar para o seu futuro. Como que Deus ensinou isso? Deus que ensinou. E você vai profetizar, falando com a palavra. Valeu? Ó Deus, nosso Pai, nós te apresentamos agora, em nome de Jesus, todas essas situações que estão aqui nesta sexta, esses pedidos, esses nomes, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada pedido, em nome de Jesus. Agora eu quebro a ação maligna do inimigo agindo aqui para destruir vidas, para impedir que as bênçãos aconteçam. Em nome de Jesus eu digo, ser abençoado agora, todas essas situações, agora que a tua unção seja liberada, ó Pai, e toque aqui agora, os enfermos sejam curados agora, eu digo em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão passando situações financeiras difíceis, que sejam agora abençoadas, em nome de Jesus. Senhor, que haja paz para aqueles que estão atormentados, libertação para aqueles que precisam, Senhor, serem libertos em qualquer área, mental ou física, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está operando, Senhor, para que estas pessoas fiquem livres de todo mal, e venham te servir no teu reino, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está poderosamente aqui, agindo e abençoando. E essa oração é para todos que estão aqui, todos que estão em casa, recebendo o que o Senhor está despejando, e já despejou através da palavra que foi ministrada aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que seja aberto agora uma janela de luz, Senhor, para que os anjos venham, Senhor, de norte a sul, leste a oeste, para trazer as suas bênçãos. Senhor, misericórdia do nosso país, porque você diz que se a terra orar, você cura a terra. Senhor, nós estamos aqui na brecha da nossa nação,
Senhor, para que os malfeitores saiam, os corruptos sejam banidos dessa terra, todos os principados e potestades que estão sobre o Brasil sejam agora expulsos daqui. Nós expulsamos em nome de Jesus, que os seus anjos estejam sobre aqui, que a tua solução, ó Deus nosso Pai, venha para o nosso país, para que haja, Senhor, salvação para a nossa terra, para o nosso povo, para o Brasil, em nome de Jesus. E agora nós te apresentamos Israel, Senhor, e confessamos paz. Manda paz para Israel, ó Deus nosso Pai. E oramos para todos os soldados que estão nas divisas lá do país, guerreando, que os anjos estejam juntos lá para protegê-los, para salvá-los, livrá-los. E, Senhor, nós quebramos agora toda a ação de Hezbollah, de Hamas, em nome de Jesus, que isso tenha um fim, que esse demônio agora, nós expulsamos, que saia dessa região, que acabe isso, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para todo o povo árabe, que eles se encontrem com Jesus, sejam salvos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, por esse lugar que o Senhor nos deu, para nós estarmos aqui orando. Senhor, com a sua segurança, que o Senhor nos proteja e nos guarda. E essa unção que está aqui, Senhor, que abranja todo o centro comercial, que haja paz aqui. Nós repreendemos qualquer invasão satânica, maligna, dentro desse local. Que todas as pessoas que circulam por aqui, Senhor, sejam salvas, que elas encontrem Jesus, que todos que trabalham aqui também, Senhor, sejam salvos, que esse seja um lugar abençoado com a tua glória, que seja, Senhor, um avivamento aqui nesse local para salvação, mudança de vida, de almas, em nome de Jesus. E que eu clamo o teu sangue agora, Jesus, sobre todos os lares, de todos que estão aqui, a moradia de todos, todos que estão em casa, nos seguindo junto, para que haja proteção contra todo o mal, contra toda a catástrofe climática. Senhor, proteja os lares, as famílias, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos estudam, onde pessoas de casa trabalham nas escolas, que haja segurança nessas escolas. E eu repreendo em nome de Jesus todo atentado maligno, com terrorismo nas escolas, com mortes, em nome de Jesus. Eu repreendo isso, esse mal nas escolas, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, que tenha a segurança e a proteção do nosso Deus. E eu quebro qualquer maquinação de Satanás contra essas pessoas no nosso meio aqui, onde trabalham, para terem segurança nesses trabalhos, nesses locais. E eu repreendo a ação maligna nesses locais, em nome de Jesus. Que os teus anjos sejam enviados para esses locais de trabalho, protegendo, Pai, contra todo o assalto maligno, em nome de Jesus. Por isso nós agora, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua noite do sábado e que você comece uma semana abençoada com revelação da palavra e com a graça de Deus na sua vida abundante, em nome de Jesus, amém? Obrigado por ter estado aqui comigo e até o próximo culto, em nome de Jesus. Assim seja, glória a Jesus, aleluia.